lá, pessoal. Hoje vamos destacar algo importante que coloca uma maneira para refletirmos sobre o treinamento e aparelhos convenientes. Sabemos que tem vários livros ligados à atividade física, exercício físico, mas um ponto importante: o nosso cérebro ele tem uma diferença. Tem muitos animais irracionais que muitas vezes nós temos que esquecer esses animais irracionais ligados a Aristóteles, ligados a essa zoologia, o zoológico, o campo estomacal, mas temos cérebro. A diferença entre o animal racional e irracional, que a questão do cérebro, nós temos as produções científicas, ok? E os animais irracionais, vocês podem ver, lógico que se você for no Pantanal, numa mata amazônica, você não vai discutir com um papagaio, qualquer tipo de animal ou espécie, sobre produções científicas e pesquisas, ok? A diferença é essa: o estômago e a questão do cérebro, ok? Não discordando em questões de maltratos, que é importante nós termos essa tendência extinta relacionada ao treinamento, ok? É um ponto importante que nós temos que colocar também, que relacionam os campos arlegenéticos. Tipo, a genética é uma alergia genética, relacionam um tipo de nacionalismo, nazismo. Você tem alergia relacionada às classes sociais. Nós temos que buscar concentrações a todo dia que venha nos colocar forças eminentes à nossa pesquisa, ok? Como eu estava falando sobre os campos científicos, alguns falam assim, eu não sou pesquisador, mas eu não sou na área científica, mas eu sou pesquisador. O outro fala, eu sou pesquisador, eu não sou da área científica. Fica uma crise epistemológica, que quando eu falo que eu não sou cientista, no campo científico de estudo, ligado às pesquisas, literalmente, cientificamente, cada página vai colocar: não quero discordar de campos literários e censuras entre o pesquisador e as questões científicas. Lógico, a metodologia científica, eu já estou aqui com o livro que sempre eu uso aqui, ok? Até hoje o Tubino e o Moreira, metodologia científica do treinamento esportivo, e que nos coloca fatores que eu estava falando. Também vai vincular ou desvincular a educação física, não tem como esses prefúcios haver esse diagnóstico. Mas a questão é que o cérebro e o estômago, é lógico que tem um momento que a gente tem que nem pensar muito, não. Vai ter um mocotó, vai bater uma laje, vai ter um mocotó, vai ter um churrasco, o homem nem pensa, não reclama não. A situação é constrangedora ali, tem que ser conveniente. Mas tem um momento que você tem que pensar, vou pensar por quê? Qual a diferença? Olha só, o capital, ele vai só pensar no estômago, vai comer tudo. Vamos colocar uma questão aqui, jogo de Mega Sena, vai gastar tudo, mas o que vai acontecer? Só pensou no estômago, não pensou haver um investimento pessoal. Faça como eu, me aventurei na universidade, meu investimento para mim, na onde eu vim, da onde eu saí, foi muito incontornável, mas valeu a pena, ok? Ligado a essa linguagem científica, epistêmica. Querendo ou não, esses fatos, essas coisas, tá vendo aqui um professor mostrando, ali até a capa para Parecida, sobre treinamento esportivo, o Charles Lopes,
sei se ele deve estar me ouvindo, falando sobre ali as planilhas para personal training, ali ó, hipertrofia e força máxima. Por favor, me explica mais, não precisa nem falar sobre série e repetição, por favor, me respeite. Então a questão é o que? Se você sabe o processo de hipertrofia, é o que eu fiz hoje. O processo de hipertrofia é o que? Não é o que? Rejuntes, readjunto, então você vai fazer um treinamento ali, vai ter um personal, ele vai diagnosticar, depois disso ele faz a força máxima. Não chegar logo colocando força máxima logo, uma força, uma carga pesada logo não, para ver a repetição que você vai achar não, porque daqui a pouco vai haver uma lesão. Deixa se adaptar, deixa familiarizar, por isso que eu coloquei o termo de Vygotsky. Diz que a década de 90, 92, ele participou dos coletivos de autores, que surgiu entre esses patamares importantes. Alguns autores aí ligados à psicogênese, o Vallon, Piaget e Vygotsky, é um campo triogênico. Tem um campo sociogênico e triogênico, ok? Uma planilha interessante para personal. Ok? As repetições, ali as cargas. É lógico, ele quer que você também tenha o quê? Sua autonomia, esses muros científicos. E eu falei com ele, você quer que eu tenha autonomia? Ele falou, não, eu não quero autonomia, não quero, eu quero que você faça o que eu sou, eu quero que você faça o que eu estou mandando aqui. Meu costume, eu não sei, todo dia eu fico questionando o padrão motor. Então, são fatores importantes sobre ácido lático, as questões importantes que eu falo sobre textos, tem alguns produtos exteriores fortes, não só o cannabis, né, mas o coronel fala ali, né, mas são fatores importantes que relacionam essas questões, assim, nós temos que dar valor o testosterona, que é brasileira e internacional. Ela é a nação unida. Que qualquer tipo de espécie de ser humano tem que ter testosterona. Eu falei já. O ser humano é o que? É o cérebro. Tem o cérebro. E o animal também pode ter até esses tipos de hormônios. Eu não vou falar agora. Mas tem um tipo de hormônio que eu não vou destacar porque eu estou solteiro, não gosto de ficar falando muito, questão de vida de conjugal. Como é que é? Depois eu vou pesquisar. É uma substância que quando você namora, quando você está com alguém, é bom, que libera. Vou até passar. Depois vocês podem perguntar os termos, a etimologia, a semiótica, né, da palavra, a essência. É a oxiotina, oxiotoxina, né? Oxiotoxina. Não é oxiurus não, pessoal, tá ligado? As questões de bactérias, vermes, não, ok? É oxiotina, né? Deixa eu ver aqui, hormônio, oxitocina, oxiotina, que tá febre aí falando que libera as questões de o Vallon, que descobriu essa substância que ajuda o vínculo maternal, paternal. João Batista Freire também citou, vários autores. É um ciclo, né, ligado à de gestação, quando a mulher ela fica bem, ou seja, familiarizar, libera essa substância, né, essa oxitocina. É oxitocina isso? Ao meu ver, a oxitocina relaciona o controle ligado a melhorar o amor, a linguagem, a ciência do amor, que é uma palavra, né, que coloca relacionar com o marido, que traz essa questões de interpessoal, afetiva, que depois a gente pode conversar sobre alguns autores falando sobre o trabalho intenso de algumas pesquisas, não está sendo constante em algumas academias. Estão vendo que, às vezes, uma desmotivação. Tem que haver intensidade até o início e até o final. Motivação interna e externa, ok? Oxitocina.